Você tem plena certeza do que Deus espera de você? Essa é uma pergunta feita por muitas pessoas. E no Salmo de hoje, o Salmo de número 15, nós vamos conhecer um pouco do que Deus espera de cada um de nós. Fique até o final, pois certamente o Senhor tem um ensinamento especial para você durante este vídeo. Graça e paz, meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Querido irmão, querida irmã, hoje nós vamos estudar, observar aqui o Salmo de número 15, um salmo com muitos ensinamentos. Na realidade, os salmos, eles têm profunda teologia, e é o caso principalmente desse Salmo de número 15, que fala também sobre a nossa necessidade de viver uma vida de santidade. Era muito característico, muito comum no Antigo Testamento, que a expressão de fé ela procedesse de uma sinceridade do coração. Mas essa sinceridade do coração, ela era expressa também na forma ética, ou seja, através da atitude das pessoas. Então, a forma com que as pessoas viviam dizia muito sobre aquilo que elas acreditavam. E por isso, você vai perceber que esse Salmo de número 15 é muito significativo e muito didático neste sentido. Você vai observar que no verso 1 são feitas algumas perguntas sobre quem pode estar no tabernáculo do Senhor. Lembrando que tabernáculo aqui, ou também a expressão Santo Monte, obviamente se refere ao templo do Senhor, ao local de adoração a Deus, mas hoje também nós podemos compreender perfeitamente como a presença de Deus. E diz o verso de número 1: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Então também nós podemos ter a seguinte interpretação: Senhor, quem habitará na sua presença? Quem poderá morar na sua presença ou estar continuamente na sua presença? É uma pergunta. Quem são as pessoas que podem estar completamente na presença de Deus? Antes de continuar, eu quero lembrar a você do propósito que nós estamos aqui no canal, de você se lembrar de uma pessoa nesse dia. Ore ao final desse vídeo e certamente o Senhor trará ao seu coração uma pessoa e você vai enviar esse devocional de hoje para essa pessoa no WhatsApp ou nos contatos e dizer: fulano, eu me lembrei de você no dia de hoje, estou encaminhando essa mensagem especial para você. Ore também pela vida dessa pessoa e que Deus te abençoe por isso. Então aqui, após fazer essa pergunta, no verso 1, o salmista agora traz as respostas do verso 2 até a parte A do versículo 5. E agora no verso 2 ele diz o seguinte: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Perceba, três características positivas. Agora no verso 3, ele traz aqui outras três características, porém negativas. Aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Agora no verso 4, nós vamos perceber também outras duas qualidades positivas e outras duas negativas. Veja o verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Início do verso 5. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. Mas agora eu preciso que você preste atenção em algo muito importante. Algumas pessoas podem compreender do verso 2 até a parte A do verso 5 como esforços humanos para se alcançar o favor de Deus. Mas não é disso que o texto está falando. Nós sabemos que a salvação, ela não é um mérito nosso. Essas boas obras que estão descritas aqui do verso 2 até a parte A do verso 5, elas na realidade são resultado de alguém que já teme a Deus. São resultado de alguém que já tem a sua fé salvadora, alguém que já entregou completamente a sua vida ao Senhor. Para reafirmar o que eu quero dizer, eu vou ler com você também a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, do verso 8, onde Paulo deixa muito claro que a nossa salvação ela não é pelas obras, é dom de Deus, é pela fé, é graça do Senhor. Perceba do verso 8 em diante. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então perceba que toda pessoa que tem a fé genuína, a fé salvadora, a sua vida vai apontar para tudo isso que está descrito aqui, do verso 2 até a parte A do verso 5 do Salmo de número 15. Ou seja, as boas obras são um resultado da fé salvadora, da fé em Cristo Jesus. Então perceba, nós não praticamos boas obras para sermos salvos, para alcançar a salvação, mas sim fazemos as boas obras, cumprimos o que está escrito aqui porque nós somos salvos. Ou seja, as boas obras são um resultado da nossa fé em Cristo Jesus. Agora, entendendo isso de forma mais clara, perceba como deve ser o comportamento daquele que ama o Senhor, daquele que adora ao Senhor. O verso 2 é muito claro em dizer: aquele que vive com integridade, ou seja, aquele que vive de forma íntegra, sem uma vida dupla, esse sim está na presença de Deus. Aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. A mentira, de forma alguma, pode fazer parte da vida do cristão. Todo tipo de mentira deve ser excluída completamente da nossa vida, porque aqueles que falam a verdade é que sim estarão na presença de Deus. Ainda o verso 3, aquele que não difama com a sua língua. Nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca é muito sério. Há muitas pessoas que usam da difamação umas contra as outras, usam da mentira para levar proveito e algo mais. Não faz mal ao próximo, ou seja, a vida do cristão não pode ser uma vida de fazer mal às outras pessoas, retribuir o mal com o mal, pagar o mal com o mal, não pode ser de modo nenhum assim o nosso modo de vida. Nem lança injúria contra o seu vizinho. Você tem um vizinho? Tem vizinhos complicados? Você lança injúria, difamações contra o seu vizinho? Ora, isso de forma alguma está perto ou próximo do que é o caráter cristão. Se afaste disso. Aconselhe pessoas a se afastar desse tipo de conduta. Ainda o verso 4. Aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem ao Senhor. Você rejeita tudo aquilo que é errado, você se afasta daquilo que é errado, mas você aprova, participa, se aproxima e ajuda aquilo que é bom. Você exalta aquilo que é bom e glorifica ao nome de Deus. Ainda o final do verso 4. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Amado irmão, amada irmã, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida sobre essa terra, muitas vezes, infelizmente, nós somos muito prejudicados. Mas muitas vezes é muito melhor ficar com o prejuízo do que entrar em contenda com outras pessoas. Certamente Deus não te deixará de abençoar porque você escolheu promover a paz, porque você escolheu honrar o nome de Deus e não entrar em contenda com outras pessoas, mesmo você estando em prejuízo, mesmo você percebendo que seria prejudicado, prejudicada em determinada situação. Isso reflete o caráter de Jesus Cristo. Agora o verso 5, a parte A, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, não empresta o seu dinheiro com juros. Aquele que é um cristão genuíno, aquele que tem a fé salvadora, ele procura ajudar os necessitados, procura ajudar as pessoas que estão em necessidade e não necessariamente se aproveita da situação ruim que as pessoas já estão. Isso reflete a fé salvadora, isso reflete alguém que está verdadeiramente na presença de Deus, porque não anda segundo a inclinação da carne, mas sim segundo a vontade do Santo Espírito do Senhor. Ainda diz o verso 5, nem aceita suborno contra o inocente. Isso tem algo muito terrível em nosso mundo, são as pessoas que acusam as outras falsamente, aceitam um tipo de suborno e acabam prejudicando as pessoas inocentes. De forma alguma, certamente, esse caráter, esse tipo de conduta se parece ou faz parte da vida do cristão. Agora, a última parte do verso 5 fala de algo muito bonito. A promessa sobre a vida daqueles que estão na presença de Deus. Diz o seguinte aqui o texto: quem age assim não será jamais abalado. Perceba que aqui nós já lemos sobre até mesmo ser prejudicado em algumas situações por querer servir a Deus, por querer honrar ao Senhor. E aqui o final diz que quem age assim jamais será abalado.
Nunca se arrependa, amado irmão, amada irmã. Tenho certeza que você de forma alguma se arrependerá por escolher servir a Deus, por escolher falar a verdade, mesmo que você saia prejudicado, por escolher o caminho do Senhor, mesmo que você seja ridicularizado, mesmo que você seja afrontado, você de forma alguma será abalado, de forma alguma você será abandonado, porque há uma promessa bíblica aqui no Salmo de número 15. O Senhor um dia os resgatará, o Senhor nos renovará, o Senhor nos acolherá na sua presença, porque nós temos o selo do Santo Espírito e nós temos a presença garantida, o acesso garantido à presença de Deus. Isso é motivo de felicidade. Por isso, não se entristeça porque você tem falado a verdade, porque você tem escolhido os caminhos do Senhor e mesmo assim as pessoas ao seu redor têm te ridicularizado, têm zombado da sua fé ou têm trazido prejuízo à sua vida. Se lembre dessa promessa aqui do Salmo de número 15. Certamente o Senhor há de continuar cuidando de cada um de nós. Esse é o nosso devocional de hoje. Que Deus abençoe a sua vida e eu aguardo você, permitindo o Senhor, mais uma vez amanhã para nós darmos sequência nesse estudo, agora a partir do Salmo de número 16. Até lá, que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais alguém. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo, porque isso é muito importante para o canal. Até lá!